Olá, está começando mais um Central do Esporte aqui na TV Unifra. Obrigado para você que nos acompanha pelo canal 15 da NET ou pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. O Central do Esporte de hoje fala de um esporte muito comum no interior, né? Ele aparece muito lá, às vezes os nossos avós, nossos tios, nossos pais também jogavam e jogam muito. Eu estou falando da bocha, mas deixa eu apresentar os nossos convidados de hoje. É o professor professor Gilson Piber. Seja muito bem-vindo, professor. Como é que tá, Rogério? Tudo certo, contigo também? José Quintana nos deixou Nos hoje. deixou de novo, né, professor? Mas em breve ele volta aqui no Central do Esporte, aqui na TV Unifra. Quem está conosco hoje aqui também é a Eliane Somavila Vargas. Bochófila, né, Eliane? Isso. O pessoal acha um nome meio estranho aí e tudo mais, mas é bochófila mesmo. Em outras palavras, é quem joga bocha, exato? Exatamente. Seja muito bem-vindo ao Central do Esporte. Obrigada. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Por que a Eliane está aqui? Para falar um pouco do esporte, ela que é multicampeã, professor Gilson Pedro. Ganhou em várias modalidades, vários torneios e tudo mais. Mas vamos começar perguntando para ela explicar um pouquinho para nós como é que surgiu o jogo de bocha na vida da Eliane. Surgiu exatamente há 27 anos, né? Foi tipo uma brincadeira, né? A gente estava no clube, daí faltou uma atleta e o meu pai pegou e disse assim, não, minha menina vai entrar na cancha, então ela completa e daí eu comecei a jogar no Clube Concórdia da Boca do Monte e eu tinha 12 anos e estou até hoje na lida. De lá para cá você nunca mais, se separou assim da cancha de bocha? Nunca mais. Sempre jogando. Olha só que E legal. como é que é essa relação, né, da Eliane bochófila, da Eliane mãe, né, da Eliane esposa, enfim, né, por mais que a gente não diga o contrário, né, a mulher no esporte demorou muito para conquistar o seu lugar, até pelo machismo, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul a bocha ela é um esporte tradicional do gaúcho. Eu acho que isso contribuiu também para que tu avançasse na modalidade. Sim, é meio complicado. De início, assim, tem um pouco de machismo da mulher, tipo, jogar a bocha, né? Mas eu conheci meu marido, foi numa cancha de bocha, né? A gente já está casado há 20 anos, né? A gente tem um filho de 18 anos. Mas ele sempre, o meu esposo também jogava, agora ele está meio parado, né? Mas o Matheus, desde dentro da barriga, quando eu joguei, ele nasceu, continuou indo na cancha de bocha, daí agora, devido aos estudos, que ele não frequenta mais, né? Mas quando dá, eles participam. E tem uma ligação também com o pai, né? O teu pai, né? Desse gosto pela bocha. Sim, o meu avô jogava, o meu pai, que hoje é falecido, né? Que me acompanhava bastante, tudo começou em função deles, né? E daí, na época lá, daí resolveram fazer um time feminino na Boca do Monte. E daí, estou até hoje jogando. Que é um distrito de Santa Maria. Exatamente. A essência do jogo, Eliane, conta pra gente. Qual é a essência, qual é o objetivo do jogo de bocha? Quem joga lá, olha as bolas lá, joga uma bola na quadra, ela vai, percorre, tem o balim, que é uma bocha menor. Mas qual é o objetivo? O que se busca? Uma equipe contra a outra, como soma pontos, como vence uma equipe a outra no jogo de bocha? Consiste em a jogada a ponto, quem aproximar mais a bocha perto do balim, né? Tipo, marca o ponto, mas aí tem a jogada do tiro, né? Que tu pode ser lançado também, que dependendo da jogada, mas consiste em quem aproximou, quem tem a bola mais perto do balim, consiste ali em marcar o ponto, que pode ser jogado em 12 ou 15 pontos, né? E pode jogar nas modalidades individual, dupla ou trio, né? Que a individual daí é jogado com 4 bochas, a dupla é jogado com 4 bochas e o trio com 6 bochas. Daí soma essa somatória de 12 ou 15 pontos e quem fizer mais pontuação ganha aquela partida. Essa questão dos 12 ou dos 15 pontos, isso é definido quando? Antes do jogo, pelo árbitro, por quem acompanha, ou há um campeonato No Congresso Técnico. O Congresso Técnico. Mas geralmente os campeonatos brasileiros e mundiais são todos em 15 pontos. 15 pontos. E as canchas, né? Antes era de terra, de areia. Recentemente que veio com a cancha sintética, né? E isso muda também o jogo para rolar a bocha, para fazer a batida, Eliane.
Conta um pouquinho pra gente. Sim, quando eu comecei a jogar cancha, era de chão, né? Daí depois Chão batido. Chão batido. Depois que veio daí a sintética, e hoje a modalidade não é nem jogada mais na sintética, é jogada no carpete. No carpete, que nem o futsal também, né? Lembra? Sim. Né? O futsal na quadra de pinche. Depois de parquet, né? Né? E hoje é um piso, inclusive, Hoje especial. não deixa de ser um carpete também. Exato. E daí, tipo assim, a bocha, tu pensa assim, tu olha um jogo normal que é jogado na sintética, muitas pessoas pensam, né? E não é só, porque varia, tipo, o jogo jogado na cancha de carpete é uma cancha com 27 metros, a bola pesa entre 900 e 950 gramas, é a jogada chamada Rafa Volo, diferente da nossa aqui, que é a regra sul-americana, que é só ponto e tiro, né? E tem a outra modalidade que é jogada no saibro, que é tipo que nem quadra de tênis, que daí é o zerbin, que é jogado com uma bocha de aço que pesa 1 quilo. E daí tem várias modalidades diferentes que não consiste tanto na mesma as regras que eu te falei anteriormente. Sim. Você já percorreu vários países do mundo jogando bocha? Ou estados do Brasil também? Sim, vários estados, a gente tinha os campeonatos brasileiros, Minas, Rio, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Mas aqui na América do Sul também? Chegou a viajar? Sim. Meu primeiro campeonato sul-americano foi no Peru, em 96. 1996. Em 96 foi no Peru, o primeiro campeonato Há sul-americano. 21 anos, qual foi a tua colocação lá? Terceiro lugar. Olha só, Trouxe estreou uma já, medalha, já com uma No medalha de individual, bronze. né? Fiquei em terceiro lugar. E em segundo no geral a gente ficou. Segundo lugar geral. Sim, e em geral nos países eu fui jogar na Turquia, na China, nos Estados Unidos, vários países, muitos países, na Itália. Na Itália O berço da bocha, né? Sim, na Itália a gente ficou em terceiro lugar no Campeonato Mundial, né? Daí teve o Campeonato Mundial em Passo Fundo também, né? Essas somatórias aí já joguei 5 mundiais. 5 mundiais. Tem algumas horas de voo. Né? Caramba, rapaz. Algumas horas eu vou. Não deu excesso de bagagem lá, levando tanta bocha, não? Não. Nunca deu, nunca ocorreu isso. Não. Bom, você estava falando, né, do marido que você conheceu na bocha, o filho, né, você grávida ainda já ia. É Matheus o nome dele, É né? Matheus. Ele joga já de maneira quase que profissional, amadora? Como é que é a relação dele com a bocha? Não, o Matheus ele não é muito chegado na bocha, ele gosta do futebol, né? Sim. Sim, não é muito... Nem de brincadeira muito. Nem de brincadeira. Não. É mais da parte eletrônica lá, né? Não é muito do esporte. Você que vive já há algumas décadas essa oportunidade, Elaine, de jogar bocha, em algum momento assim te deixa frustrada em saber que, por exemplo, a bocha poderia ser um esporte olímpico, estar nas Olimpíadas e, consequentemente, as pessoas terem acesso a mais informações do jogo, ou seja, ele ser um jogo mais popular também? Sim, a gente fica frustrado, porque seria uma oportunidade, né? A minha idade já está chegando de poder participar de uma Olimpíada, né? Mas tem uma campanha bem forte para 2024, a bocha, creio eu, que vai estar nas Olimpíadas. Porque a gente vê, professor Gilson e Eliane, o curling, né? Que é aquele esporte lá que o pessoal vai passando tipo uma vassoura na frente para deslizar e vai aquele deslize, toca no outro, que eu acho que é muito parecido com a bocha. A ideia é levar eu até peço desculpa para o nosso telespectador, eu não sei exatamente o nome, mas levar aquela peça, aquele lançamento lá, mais próximo de uma linha, né? E ele tem o princípio dele é muito parecido com a bocha, né? Uma semelhança muito grande. Então, por que não a bocha também não ser esporte olímpico, né? Mas como eu te disse, daí tem uma campanha bem forte que está no mundo todo, né? Para 2024, daí entrar essa modalidade Rafa Volo, e a modalidade do zerbin, né, que é mais jogado na Europa, com essa bocha de aço, que creio que em 2024 eu acho que vai estar presente nas Olimpíadas. Existe uma grande possibilidade. Grande chance. Teríamos chance daqui a pouco de ver a Elaine jogando lá, a Eliane, perdão? Se eu continuar treinando, não parar até lá, né, se Deus quiser. E isso que eu ia perguntar, a preparação. Tem alguma preparação, né, porque ou tu atua como ponteira, né, mas o mesmo jogo tu também pode ser batedora, né? Tem alguma preparação, porque a bocha, né? É que geralmente assim ela a gente exige, treina né?
o todo, né? Tanto o ponto, como o tiro, como agora o Rafa também, né? A gente treina geralmente um todo, o conjunto todo, né? Mas geralmente daí na hora lá o técnico escala, tu vai jogar no ponto, no tiro, no Rafa, né? Daí vai a critério do que tu tiver melhor treinando, né? Sim. E tem alguma técnica para lançar a bocha? Eu vejo muitos quando vão colocar, jogam aqui, mas quando vai dar o tiro, tem uns que dão um tiro assim, dão um tiro assim. Qual é o melhor? Ou depende, é particular de cada pessoa? Ah, é particular. Tem pessoas da maneira mais esquisita que tu acha que não vai dar certo e dá, né? Isso aí vai do jeito de cada um. Sim. É mais pontaria, né? Ou a questão da precisão, né? Para pegar a bocha, fazer aquele ponto, enfim. Acho que é reunido os dois, né? E bastante treino, né? Porque a bocha, o pessoal olha de fora assim, mas isso aí é fácil. Mas não é não, tem que treinar bastante. Porque tem a velocidade, né? Eu vou chamar de arremesso, né? Exato. É, o arremesso. Né? Para chegar no balim, né? Então tem tudo isso. Sim. E a tua carreira hoje, como é que está? Anda jogando por algum clube? Eu tô jogando ainda, né? Eu saí de Santa Maria fazem 12 anos que eu jogo pro Grêmio Industrial de Chapecó, né? Chapecó, Rogério, Olha Santa aí. Catarina. Cidade da Chapecoense. Isso. Inclusive, o nosso campeonato pan-americano ano passado, que a gente saiu campeã, ganhamos das atuais campeãs do mundo, que é a Argentina, foi do lado do estádio da Chapecoense. Do lado da Arena Condá. Isso. Daí eu continuo jogando lá, né? As competições estaduais e nacionais? Estaduais e nacionais, mas são poucas viagens. Tipo, pelo clube, assim, que eu participo, é 3, 4 vezes por ano, né? Daí eles dão uma ajuda de custo lá, né? E daí eu continuo lá, 12 anos. 12 anos. E como é que foi esse contato para jogar lá em Chapecó? Assim, como é que surgiu essa oportunidade? É que todo ano tem o Campeonato Brasileiro e daí eu fazia parte da seleção gaúcha, né? E daí eu recebi o convite por parte do treinador lá de Santa Catarina e daí me convidou e eu aceitei e fiquei até hoje. Tô lá jogando. 12 anos, é uma vida, Rogério. Bastante tempo, é bastante tempo mesmo. Mas aí você fez da bocha o que era um lazer, uma profissão, daí ou não? Não, a minha profissão, na verdade, eu sou feirante, né? Como eu moro no distrito de Boca do Monte lá, eu tenho uma banca de produto colonial no centro, ali na Saldanha Marinho, todas as sexta-feira, né? E daí a minha profissão, eu sou feirante, faço doce, eu tenho plantação, né? E a bocha é tipo um lazer, mas só que a equipe de Santa Catarina, eles me dão uma boa ajuda, sabe? Uma ajuda financeira. Uma ajuda financeira. Mas o teu sustento, a tua profissão mesmo é na feira. É vendendo na feira. alface? Alface, mas mais doce, né? Mel, queijo, ovos, tem tudo um pouco. Olha só, e daí que sai energia também para o lançamento das certeza, bochas, né? Com certeza. A feirante que é bochófila. Mas sabe, Gilson, que eu tenho, professor Gilson, eu tenho uma informação aqui também que ela não joga só bocha, não. Ela joga vôlei também, não é verdade? Voleibol? Jogo... Não assim, digamos, num nível quase profissional, mas joga vôlei também, não? Sim, eu jogo numa equipe no Vôlei Master, né, que até sábado tem a nossa festa agora, né, que vai ser 1 ano da equipe, que é o Vôlei Master, e é bem legal essa equipe, sabe, mas é mais por um lazer, assim, porque eu gosto muito do vôlei, sabe, e surgiu como uma brincadeira também, daí me convidaram e eu fui e faço parte da equipe. Esporte das mãos, né, Rogério? Exatamente. Eu quero voltar um pouquinho nessa questão da tua atividade como feirante. Você planta lá no caso, os hortifruti granjeiros que você vende? Você mesmo que planta? Sim, a gente tem uma chácara no interior, né? Daí eu, meu marido, com a ajuda do meu cunhado, a gente tem as plantações, né? Que daí é tudo organizado na quinta para sexta-feira vender. Para vender. E é dessa forma, Eliane, que você consegue, por exemplo, desligar um pouco, muitas vezes, daquela pressão de ter de vencer um campeonato, disputar uma competição, viajar, é lá mexendo na terra, tendo esse contato com a natureza, trabalhando com o hortifruti granjeiro? É por aí? Não, por causa que eu sou bem tranquila, sabe? Não, o psicológico não atinge, que nem os meus colegas, se a gente está ganhando uma partida 10-0 ou perdendo 10-0, o meu jeito de jogar é o mesmo, Permanece sabe? O mesmo. O mesmo, não sou bem tranquila. Bem tranquilo, como inclusive está nos dando a entrevista aqui, né, professor? Sim, tá a mesma coisa no vôlei, sou sempre tranquila, sabe? As gurias ficam nervosas, eu não, sempre de boa. Sempre e de boa. No Brasil hoje, né, quem é que rivaliza na bocha
feminina. Chapecó versus Itajaí. Fica em Santa Catarina. Fica em mais Santa forte Catarina. mais forte que o Rio Grande do Sul. Mais forte que o Rio Grande do Sul. E por que isso? Porque Não levaram tem as muita- gaúchas aqui para lá. Na verdade, assim, tem outra menina de Santa Maria que também que joga em Chapecó, né? E daí Itajaí tem uma equipe também montada, né, que é muito forte. E não sei, o Rio Grande do Sul ficou assim, tipo, um pouco para trás, né? Não sei se não treinam muito, não sei a explicação, né? Porque vai do treino, né? Sim. Mas hoje Chapecó e Itajaí rivalizam muito nessa Chapecó questão da e bocha Itajaí. feminina. Olha Tanto só. é que a seleção brasileira são só 4 atletas para participar dos mundiais, sai dessas duas equipes. E né? você já integrou a seleção brasileira em algum momento? Sim. Várias vezes. Desde a primeira vez que eu fui convocada foi em 96 e desde aí nunca deixei de ser convocada. Sempre tem uma ou outra competição que você está lá representando a seleção. Sim, eu fui a única atleta brasileira que jogou 5 campeonatos mundiais. Olha só, Gilson, que história, hein? Que história. Onde foram esses mundiais, Eliane? Eu joguei, o primeiro foi na Itália, daí depois o segundo foi em Passo Fundo, daí o terceiro voltou a ser na Itália, daí depois a gente jogou na Turquia e o último foi na China. Poxa, deu para dar uma boa rodada no mundo, hein? Uma Passou passeada. inclusive por Passo Fundo, a capital do mundo. Cidade do nosso cinegrafista Vinícius Pimentel aí também, né? Olha só que legal, que bacana, E a muito cidade bacana dele mesmo. também, E é a minha por cidade isso que também. Ah, É a minha cidade muito boa. também. É a minha cidade também. Eliane, e para quem, né, uma menina que ouviu, tá vendo a nossa entrevista, e olha, gostei da Eliane, quero aprender a jogar bocha, ela tem essa oportunidade, enfim, o que dá para dizer? Tem, sim, é só procurar algum clube aqui em Santa Maria, dos que... Quais Mas os clubes hoje? Mas geralmente o clube que está mais agregando, assim, que até tinha uma escolinha de bocha até o ano passado, mas no fim por recursos, por incentivo, eu acho que foi a prefeitura cortou, né? Era o Cruzeiro aqui da Silva Jardim, o Cruzeirinho, né? Como dizem, Isso, né? Do Cruzeiro do O Sul. próprio Denilson Souza, né? O Denilson, jogava. sim, muito meu amigo, Denilson. Jogava a bocha adaptada, Isso, né? Isso. Daí pode procurar ali, né? No Cruzeiro, ali, dizer, eu quero começar a jogar bocha, daí que eles vão agregar a equipe ali. Quem sabe o pessoal pode pegar um pouco da experiência da Eliane aí. Mas daí vai ter que ir à Boca do Monte. Né? Porque os campeonatos aqui que a gente joga, que não é federado, eu jogo pro Cruzeiro daí. Pelo Cruzeiro aqui de Santa Maria. Santa Maria. Né? É um clube que você também consegue representar. Então tá bom, legal. Muito legal ter você aqui, Eliane Somavila Vargas, bochófila, multicampeã da modalidade. Parabéns pelo teu desempenho, pelas passagens pela seleção brasileira, pelos campeonatos mundiais dos quais você participou, pelo trabalho desenvolvido lá no interior de Boca do Monte, lá com hortifruti granjeiros, vendendo, enfim, movimentando o comércio. Muito obrigado pela tua participação aqui no Central do Esporte. Obrigada, eu que agradeço. Tomara que a gente possa trazer ela outras vezes aqui, professor Gilson, para mostrar um pouquinho, né, de como é o jogo de bocha. Numa próxima oportunidade, ela trazer umas bochas aqui para a gente jogar aqui. Vamos fazer um jogo rápido com ela aqui, né? Muito obrigado, então, Eliane, pela sua participação aqui no Central do Esporte. Olha só, nós vamos fazer um intervalo agora e na sequência a gente volta para falar de karatê. Tem um pessoal que conseguiu uns resultados muito, mas muito legais mesmo no Campeonato Gaúcho da modalidade. 1 minuto e estaremos de volta com o Central do Esporte. O mundo está em constante movimento. O futuro já começou? Você vai ficar parado ou vai ser a diferença? Pós-graduação do Centro Universitário Franciscano. Inscrições abertas para mestrado e doutorado em nanociências, mestrado e doutorado em ensino de ciências e matemática, mestrado em ensino de humanidades e linguagens, mestrado em ciências da saúde e da vida. Inscrições em unifra.br. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para as suas aspirações. Uma peça de economia somada a outra de saúde e mais outra de segurança. Essa é a proposta do programa Construindo Saberes, que desperta formas de refletir e de analisar o cotidiano. Construindo Saberes na TV Unifra, canal 15 da NET e também no YouTube, o Unifra Online.
O programa Central do Esporte está de volta aqui na TV Unifra. Mais uma vez eu agradeço a sua companhia pelo canal 15 da NET ou pelo Unifra Online, que é o nosso canal do YouTube. Você pode rever não só o Central do Esporte, mas outros programas da TV Unifra também. No primeiro bloco a gente falou de bocha. Neste segundo bloco, o Central do Esporte fala de uma arte marcial, o Karatê. E para isso, professor Gilson Piper, a gente tem aqui um campeão gaúcho e tem um professor aqui para lá de experiente que está há algumas décadas já aí no Karatê. Estou falando do professor André Marasquim, faixa preta 4º dan de Karatê. Professor, seja muito bem-vindo ao Central do Esporte. Olá, tudo bem, Rogério? Tudo certo. Ok, obrigado pelo convite aí, por estar mostrando o nosso trabalho. A gente trouxe aí o Marcelo, campeão gaúcho, para falar um pouquinho então sobre o nosso esporte, sobre a nossa arte marcial e tirar a dúvida aí do pessoal que estiver fazendo sobre o Karatê, né? Legal. Além de professor, ele é bem comunicativo aí, ó. Já Demais, saiu conversando bastante com a gente. O Marcelo que está um pouco tímido ali, Marcelo Barcelos, que é campeão gaúcho de Karatê nessa temporada. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a tua presença. Professor, deixa eu começar essa nossa rodada de perguntas, esse nosso bate-papo aqui nesse Central do Esporte dessa semana. Lá em 1900 no século passado, eu pratiquei taekwondo e o taekwondo também tem alguns estilos, embora ele seja o taekwondo propriamente dito, ele tem o esporte olímpico. O karatê também tem alguns estilos, né? Por exemplo, tem o karatê do, o karatê de vocês é o karatê Shotokan. Qual é a diferença de um karatê para outro? Ou tem um karatê que é universal e que é o mais usual, por exemplo, e que é o mais trabalhado na Associação Centro-Sul de Karatê aqui de Santa Maria? Tá, então vamos tentar esclarecer resumidamente isso, Rogério. Karatê Do é o nome da arte marcial. Em japonês, Karatê Do significa o caminho das mãos vazias. Mas a gente abrevia e chama só de Karatê. Se você for fazer um texto correto, seria escrever Karatê Do. Perfeito. Assim como o Judô também, o caminho suave, né? Então, esse tá resolvido. Estilos de Karatê, existem estilos baseados em escolas antigas, nas quais se originou a arte marcial, de acordo com a posição geográfica de cada região, com a questão política de cada ambiente, com a época, com as características físicas de cada mestre que desenvolveu. Ou seja, se um determinado professor ele era magro, mais fraco, ele desenvolvia um estilo com esquivas. Se o cara era forte pra caramba, ele desenvolvia um estilo de golpes mais contundentes. E aí, por isso que hoje nós temos diversos estilos de Karatê. O nosso é o Shotokan, mas existe o Wado, o Goju, o Shitoryu e outros. Dizem que no Japão, na ilha do Okinawa, principalmente onde se originou o Karatê, existem mais de 200 estilos de Karatê, que muda alguma coisinha nos golpes, algumas diferenças básicas de pontuação nos golpes. Sim, apenas de pontuação, professor Gilson. E como é que foi a preparação dessa equipe aí que disputou o campeonato, né, e conseguiu excelentes resultados, professor? Bom, então assim, ó, a gente tem uma equipe, a Associação Centro-Sul, que é uma associação de escolas de karatê e professores. Aqui de Santa Maria. Isso, exatamente. Então nós temos a minha academia, Dojo X, tá? A camiseta, aí vamos fazer um merchandise, né? Perfeito. Tá. O Clube Recreativo Dores, no qual eu também sou o coordenador técnico lá, tem o professor Andrei que trabalha. Nós temos a academia músico, esqueci o nome agora, do professor Gilson Scalabrin, me perdoe, mas é Música e Artes, parece. Música e Artes. Isso. A academia do César Senat, que agora o professor César Estivali está dando aula no Centro Desportivo Pigato. A academia Espaço Vida, ok, que tem o professor André Lopes lá. E aí a gente junta esses locais de aula. Tem mais alguns projetos sociais também que a gente trabalha com crianças carentes. E aí a gente juntando todos esses locais que a gente treina, as academias, a gente forma a associação. E aí na associação a gente tem uma equipe, que são os competidores, e essa equipe a gente treina nos finais de semana, além da aula normal. Ou seja, então os atletas treinam com o seu professor, na sua aula, e no sábado, no domingo, a gente forma a equipe para fazer um treino específico de competição. Entende? Porque o trabalho de competição não é o mesmo trabalho da arte marcial. O trabalho da arte marcial envolve defesa pessoal, treinamento de técnicas tradicionais, ou seja, saúde, disciplina, toda aquela coisa das artes marciais que a gente conhece. E o karatê é parte disso. E o esporte não, o esporte a gente treina resultado para competição. Então nós temos uma equipe que treina voltado para isso. Sim, quero ouvir do Marcelo agora, Marcelo. Por que você buscou praticar o karatê? O que te levou a praticar karatê? Também para praticar um esporte físico, que eu não estava praticando nenhum esporte físico antes de iniciar o karatê. Sim. E também para evoluir em todos os sentidos, fisicamente, mentalmente. Também a disciplina que o karatê proporciona para os atletas. Sim, o pessoal estava brincando aqui antes do início do programa que é o Marcelinho, né?
Mas ele tem, que altura você tem, Marcelo? 1,80. 1,80, professor Gesomino? Não é Marcelinho, né? É que o pai dele é o professor Marcelo. Perfeito. Né? E a mãe é a professora Glaíse. E daí ele ficou de Marcelinho. Marcelinho. Só que Marcelinho não tem nada, maior do que Exatamente, muita gente, maior né? que eu, né? Maior que eu aqui. Então você procurou o Karatê como atividade física, Sim, né? sim. Também como atividade mental e tudo mais. O que você percebe aí que mudou nos últimos 2 anos, né? Que você pratica Karatê? É, isso? cerca de O que 2 mudou anos. na tua vida, assim, em termos de responsabilidade, de disciplina, de desempenho físico? O que mudou? Eu acho que me tornei bem mais disciplinado junto com o Karatê. Também mentalmente me tornei mais Concentrado? concentrado. Que o Karatê me ajudou muito com tudo isso. Sim. Como é que é esse trabalho, professor? A Associação Centro-Sul de Karatê, ela tem uma equipe de competição, mas quem não compete também pode treinar, enfim, faz Sim, parte dos sim. treinamentos. E aí, como é que vocês trabalham com essa parte, digamos, mais lúdica do Karatê, né? Para ensinar a gurizada, para de certa forma repassar, para formar muito mais um cidadão do que propriamente um atleta do Karatê? Claro, essa pergunta é bem importante, viu, Rogério? Porque o objetivo das aulas do Karatê, pelo menos as minhas aulas, é formar pessoas, formar cidadão melhor, trabalhar o aspecto filosófico do Karatê, como a disciplina Sim. ela é formada assim, ó, você tem que cumprir regulamentos, você tem que cumprir rotinas de treinamento. Então a disciplina é mais do aluno com ele mesmo, sabe? E nem todos os praticantes são atletas. Atletas, eu diria que são 10% dos alunos hoje. Por exemplo, a Academia Dojo X tem 50 alunos praticando, entre crianças e adultos. Desses 50, talvez entre 10, no máximo 15 são atletas, que participam de eventos esportivos. Os outros, eles praticam buscando o quê? Qualidade de vida, ou seja, saúde, melhoramento das condições físicas, né? Fortalecimento muscular, coordenação motora, aqueles benefícios que a gente sabe que o esporte e a atividade física proporcionam. E a defesa pessoal. A defesa pessoal hoje, a gente vive numa guerra civil praticamente, então as pessoas precisam aprender a se proteger. Nem sempre essa defesa pessoal ela é voltada para combater o assaltante, mas para a gente entender situações de risco, aprender a não se colocar em situação de perigo. Então a pessoa pratica o Karatê buscando isso. E o esporte é alguma coisa extra, uma coisa além. Quando o atleta se destaca no treinamento do dia a dia, aí a gente pergunta, você quer fazer parte da equipe, quer começar a treinar mais? Aí ele tem que fazer uma rotina de treinamento além do horário normal para começar a competir. Sim. Agora, como conter o ímpeto competitivo da gurizada, professor? Tem muitos que gostam de competir, muitas vezes não têm a condição, precisam aguardar um tempo para adquirir experiência. E aí, como segurar psicologicamente essa gurizada? É que eles começam a competir na aula, né? A gente faz uma mini competição. Por exemplo, o Marcelo é competidor de kata, né? Que faz as formas do Karatê. Perfeito. A gente tem a competição de comitê, que é a luta em si. Eles começam lutando com os colegas na aula. E eles só são convidados a participar de um evento, por exemplo, um estadual, depois que eles participarem de um torneio regional, um evento local. E eu acho que conter, não sei se seria essa a posição, porque eles primeiro têm que aprender as regras. Perfeito. Sabe? Eles têm que entender como funciona. E aí eles vão treinar, vão lutar com os amigos na própria aula. E eles vão entender como funciona. E aí depois eles vão partir para o segundo passo, que é o evento esportivo profissional. Legal. A formação de um atleta de ponta, né, leva quanto tempo, né, seguindo o seu ciclo normal? Claro. Vamos partir do princípio, assim, a gente tem atletas que Eu tive uma exceção, cara. Sabe aquele atleta assim que em 2 anos o cara é campeão brasileiro? Você não acredita, aconteceu. Mas em 20 anos dando aula aconteceu um atleta que ele tinha talento natural, porque realmente se você fizer uma análise biomecânica, fisiológica, o cara tinha o DNA para ser atleta. Pronto, esse foi campeão em 2 anos. Mas o normal é que o cara treine 5, talvez 10 anos, toda uma vida, toda uma formação, porque aí você tem princípios básicos que tem que ser formado, desde a coordenação motora, a qualidade da técnica, a qualidade da estratégia, a experiência em competições. Então, você tem atletas aí com 10 anos competindo para ter um nível de seleção brasileira, assim. Eu acredito que seria o mínimo, 10 anos. Bem interessante. Você opta pela competição do kata, é isso, né? Sim. E a luta do comitê propriamente dito. Por que kata e por que comitê antes, só rapidamente, professor? Kata significa... O kata são as técnicas do karatê.
Seria uma espécie de livro, uma bibliografia, onde estão escondidos os golpes. Perfeito. Então você pratica os golpes, E soco, comitê chute, defesa. comitê é uma palavra japonesa também. Isso. É comitê. 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 Com Por K. que comitê? Luta? Comitê é luta. É a tradução? É a luta. A luta, Literal. no caso do karatê, é uma luta por pontos. A gente não visa lesionar o adversário, ou seja, a gente tem que pontuar com socos, chutes, golpe de queda, e aí faz a pontuação e vence a luta quem tiver mais pontos. Sim. Você optou pelo kata por qual motivo, Marcelo? Porque eu me identifiquei mais com o kata. Eu também treino no comitê, nos treinos, normalmente, como todos, né? Sim. Mas eu prefiro o kata, com menos contato. E a sequência desse trabalho, porque ele precisa de memorização Sim. dos golpes, dos movimentos, né? Como é que é para ti, né, praticar essa arte marcial e trabalhar o kata? Tem o primeiro kata, chamado Rei-Shodan, e daí aprende o primeiro, que no meu caso demorou um pouco para eu aprender, mas daí depois nos outros, para decorar, vai se tornando mais fácil. Mas tem que memorizar. Sim. É muita concentração, professor. Inclusive é um exercício que a gente recomenda para as pessoas quando vão chegando na terceira idade, que continue treinando, porque isso ajuda muito a pessoa a desenvolver a memorização, a lembrança. Sim. O karatê segue, a exemplo de outras artes marciais, professor, também os níveis, né? Começa pela faixa branca, isso, e a última vai ser a faixa preta, né? Sim. E aí tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dan, até o 10º dan, Até o acho que é 10º. isso. O dan significam estágios dentro da própria faixa preta. Isso, né? seria como uma pós-graduação, né? Exato. O mestre mesmo é o faixa preta 10º dan, é isso? Isso. Esse é O máximo. 10º dan seria o criador, o fundador do estilo. As federações esportivas hoje elas têm graduado até o 9º dan, normalmente, né? Sim. Aqui no Brasil, acredito que nós temos um 9º dan e alguns poucos oitavos. No Rio Grande do Sul, a gente tem alguns sextos dan, a maioria 5º para baixo, 4º. Sim. Né? Seria um reconhecimento pelo trabalho também, no caminho do ensino, do karatê, na formação de outros faixas pretas. O senhor é faixa preta 4º dan, Isso, é isso? sim. Para ser um faixa preta 4º dan, quanto tempo leva para adquirindo a experiência no karatê e tudo mais? Sim. Quanto tempo? Eu pratico desde 92. Então são 25 anos aí que eu estou treinando. Às vezes eu perco a conta até de quanto tempo faz. Mas já faz parte da minha vida. Então, como que eu cheguei na faixa preta? Primeiro que eu sempre tive o sonho. Eu sempre quis ser faixa preta. Eu quero chegar lá. E aí, segundo lugar, que é o mais importante que eu sempre falo para eles na aula. O professor deve ser chato, porque isso eu repito toda aula. Tem que ter persistência. Se não tiver persistência, o cara desiste. E é um teste, porque de cada 100 pessoas que chega lá, 99 vai desistir. Só um vai chegar na preta. Mais ou menos essa estatística que a gente juntou durante muitos anos. Mas, então, você tem que ter persistência, disciplina, foco e empenho. Tem que se esforçar. Precisa participar de eventos, fazer cursos, estudar, precisa ler livros, precisa treinar muito. Não é só assistindo aulas, tem que treinar, tem que colocar o kimono e suar. Então, a pessoa que tem esses requisitos, ela chega. Não é impossível. Sim, não. Digamos que é acessível para qualquer pessoa, para qualquer idade. Exato. A gente tem turmas assim a partir dos 4 anos de idade e turmas a partir dos 6, turmas do pessoal jovem e do adulto. Sim. Nos anos 80, professor Gilson e professor André, o cinema, né, buscou muito, e até essa pergunta que eu faço, a próxima pergunta para o professor André, o filme Karate Kid, né, levou muita gente para o cinema para assistir. Teve alguma influência nessa sua escolha aí, professor? Na verdade, eu entrei no karatê porque tinha uma gangue na escola querendo me pegar. Olha só. Tá? Eu queria me defender. Acabei não brigando, não precisei usar o karatê, sei lá se resolveu por outros motivos, mas foi a história bem parecida com a do filme do Karate Kid. Para quem já assistiu vai lembrar. E eu não lembro exatamente se eu assisti o Karate Kid antes ou depois. Na época tinha o Bruce Lee também, que influenciava muito. Que era do Kung Fu, Exato, no caso, mas todo mundo chamava karatê, qualquer golpe que você fazia era karatê. Mas com certeza o filme Karate Kid e o Daniel LaRusso foi um grande influenciador, assim. Até hoje as pessoas assistem na sessão da tarde e aparecem na academia para treinar porque viram o Karate Kid. A tua irmã também pratica, né? Pratica, ela também participou do Como é que é o nome dela? estadual. Laís. A Laís. E a Laís também teve uma participação positiva no... No estadual ela ficou em 2º lugar. Qual é a modalidade? É kata também. Kata também. Só como ela é mais nova, daí é outra categoria bem diferente. E os pais, como é que prestigiam, dão força, ficam nervosos? O meu pai também pratica karatê.
ele é até mais graduado que eu, e ele foi um dos grandes incentivos também para iniciar o karatê, que ele queria voltar com o karatê, que ele parou um tempo, e daí eles dão total auxílio para eu continuar praticando e melhorar cada vez mais no karatê. Eu acho isso muito importante. Isso é importante, né, professor? O Claro. apoio da família, do pai, da mãe ali, né? O incentivo, né, de casa para que se desenvolva um atleta do karatê. Ah, com certeza. Hoje em dia o apoio da família, tanto financeiro quanto emocional, quanto está acompanhando no dia a dia o desenvolvimento do filho, é muito importante. Não só no karatê, como na vida toda, né? A gente percebe que o pessoal aí que tem o apoio da família tem uma estrutura psicológica mais centrada, é o cara que tem foco, que vai lá, estuda, que atinge os objetivos. Então, se eu pudesse dar um conselho assim para quem está assistindo aí, vai assistir o teu filho, seja no karatê, no futebol, no judô, vai, acompanha, leva ele para competir, porque, cara, às vezes as crianças não têm um apoio. A gente percebe, chega o filho no treino assim do karatê, e aí no treino acontece que tu encosta, um dá um soco no outro, e ele vai lá e agradece porque recebeu um carinho, sabe? Tipo, às vezes um golpe é um carinho, o único abraço que ele ganhou no dia foi aquele golpe ali. Porque chega em casa, o pai e a mãe não estão em casa, ou estão bebendo, sei lá. Quem já deu aula em projeto social sabe que é bem diferente assim aquela criança que tem o apoio da família daquela criança que não tem. E nós temos recursos humanos, então, de qualidade. Temos atletas com potencial para seguir a carreira. Nós temos atletas de nível regional, de nível estadual e nacional. A gente tem 5 atletas hoje em Santa Maria que estão competindo em brasileiro. Inclusive eu estou competindo ainda, de teimoso, né? A minha idade já passou, eu sou master, mas faço competição ainda. Mas a gente tem os atletas assim, a gente está indo para Manaus agora, no brasileiro, é uma etapa classificatória. Quando vai ser essa etapa, professor? De 13 a 16 de julho. Já teve uma etapa em Londrina, no mês passado, a gente já classificou 2 atletas, 2 categorias, e agora a gente vai para tentar classificar mais 2. Então, aí depois a gente vai para a etapa final na Bahia, que vai ser no mês de outubro. Mas a gente teria mais atletas. Sim. Só que aí falta a questão financeira, a questão do apoio ao esporte. Para viagem e tudo mais, exato. para as despesas. Bom, nesse campeonato gaúcho, campeonato estadual, campeonato gaúcho realizado no último dia 17 de junho, né, professor? Foram 25 medalhas no total, né? Foram 30 atletas lá disputar pela Associação Centro-Sul, 25 trouxeram medalhas. Exato. Que desempenho, hein? 11 medalhas de ouro, 7 de bronze e 7 de prata. É um desempenho para lá de... A gente ficou em terceiro na classificação geral, Sim. nós estávamos com pouco número de atletas. Sim. Mas se tu for ver proporção... a taxa de aproveitamento foi excelente. Foi muito boa. Exato. Mas isso é todo um trabalho que a gente está desenvolvendo. Eu lembro que em 2003 a gente foi para um campeonato gaúcho. Na época a professora Jussiele, que vai nos assistir, ela vai lembrar, a gente não ganhou nenhuma medalha. A gente foi com um ônibus para lá e voltamos com 0 medalha. A gente ficou, tomara que ninguém chame nós para falar na imprensa, nada. Sim. Não teve reportagem, porque aí a gente veio no ônibus assim, e prometeu, olha, a partir de agora a gente vai começar a treinar, estudar, buscar conhecimento para colocar esse pessoal a nível de competir no estado. E aí aconteceu. Hoje a gente está com uma equipe legal mesmo. Tal qual o judô, né, professor? É dividido em Exatamente. peso, né? É dividido em peso, né, a categoria? Sim, pesos, acima de idades. 84 quilos, por exemplo, é a sua categoria, né? Com certeza. Perfeito, perfeito. Professor Gilson. E onde se busca o conhecimento teórico, bibliografias, enfim, qual é a referência dos estudos? Tá, então, bom, em primeiro lugar, tem várias vertentes de pesquisa. A primeira, você tem que ter a tradição do karatê. Você tem que ter tido um bom professor, você tem que estudar os livros bibliográficos da história, dos fundamentos, para quem realmente quer aprender a base do karatê, ou seja, a base técnica. Mas existe também a base científica, que se busca através de universidades, de bibliografias de treinamento físico, porque hoje o treinamento físico em qualquer esporte ele é fundamental. Você não forma um atleta sem ter uma formação física muito forte. Eu diria que entre 30% e 50% do resultado final de um atleta é físico. E talvez até mais que isso, dependendo do esporte. Ou da categoria. Tá? Mas tem um grande diferencial que é a atualização técnica. Hoje a atualização técnica no karatê e também nos outros esportes, ela se dá principalmente através de cursos, de competições, de intercâmbios. Sim. E através também da internet, porque a gente tem acesso, por exemplo, estiver rolando um campeonato hoje na Europa, a gente pode estar no YouTube assistindo as lutas.
vendo o que o atleta está utilizando, como que a arbitragem A tecnologia ajuda. A tecnologia está ajudando a gente. É um intercâmbio tecnológico, vamos dizer Exatamente, assim, né? porque há muitos anos atrás, se tivesse uma novidade, um golpe, uma maneira de executar uma técnica diferente, ou uma maneira de treinar mais apropriada para desenvolver um certo golpe, se demorava quantos anos para chegar isso em São Paulo, depois para chegar em Porto Alegre e depois para chegar em Santa Maria, sabe? Isso levava 10 anos. Sim, e até porque para isso chegar devem existir as competições para que vá se Exato. aprendendo Você esse tinha que participar de um intercâmbio. curso Perfeito. que era caríssimo, você tinha que viajar e era muito mais difícil. Então hoje o conhecimento é instantâneo. Aconteceu lá, a gente já está sabendo aqui. Só não acompanha quem não quer. Tem pessoas que não querem, não gostam de usar a tecnologia a seu favor. Mas para quem quer, para quem busca, é aqui, muito rápido. Sim. O professor atualmente também, Gilson, faz parte ele ocupa o cargo técnico de diretor da Federação Gaúcha de Karatê, é isso, professor? É diretor técnico. Diretor técnico, Isso. né? Ou seja, define datas, locais de competição, é isso? Aquela questão assim de aplicar o regulamento de competição no evento. A Sim. gente teve o Campeonato Gaúcho agora, então a parte de cronograma, quando surgia alguma dúvida em relação à categoria, ao tipo de equipamento que precisa usar, a pontuação dos golpes, aí vai lá e chama o diretor técnico. Então eu estava no campeonato trabalhando, deixei minha mochila de atleta no canto para pensar que eu talvez fosse competir, acabei não colocando o uniforme e não participei do evento. Eu abri mão desse atleta esse ano em função de ocupar o cargo, porque realmente é um cargo que te deixa bastante cansado. Sim. Ele é muito exigente, Marcelo? Exigente nos treinamentos? Sim. Mas também para a técnica do karatê. Pela né? necessidade. Sim, porque para ganhar os campeonatos e tudo mais, tem quem tem a melhor técnica, pelo menos no kata, né, no meu caso. Então daí tem que ser mesmo exigente na técnica. Sim. Faz o esquema aquele no kata lá de estourar kimono, professor, aquela técnica lá? Rápido, de fazer o barulho? Sim, aquele sim, é o kimono? kime que a gente chama, é o barulho, né? Isso, o barulho aquele, é Sim, isso? faz o barulho, né? É, Você faz isso, aqui, a técnica é essa. Aham. Quem faz isso consegue mais pontos pela técnica. No kata, é que o kata é uma avaliação de critérios. Sim. Pensa assim, em ginástica olímpica, você tem vários critérios. Então tem a postura da base, que é a colocação do quadril, das pernas, a postura corporal. Você tem a velocidade dos golpes, que é isso que a gente falou agora, a força, a precisão, a concentração do atleta. Você está olhando para o cara realmente está muito concentrado, muito focado. E a qualidade, enfim, dos golpes que ele está fazendo. Então, esses e mais outros critérios, a plástica, a beleza, a harmonia dos golpes, geram isso uma influencia. nota no kata que ele vai vencer ou não. Sim. O judô permite agarrar o adversário e agarrando, derruba, ocorre o ippon, encerra a luta. No taekwondo, o protetor que o atleta usa é o local da pontuação. E no karatê, professor, vale o soco no rosto, o soco no peito, o chute, como é que é? Tá, funciona assim, um breve regulamento. A gente tem 4 árbitros laterais com bandeiras e um árbitro central que conduz a luta. Os dois competidores começam a lutar e se um competidor acertou um soco no rosto, ou no peito, ou nas costas, é 1 ponto. Então ele vai marcar 1 ponto. Marcou 1 ponto, o árbitro vai sinalizar. Um chute na região do abdômen ou costas vale 2 pontos. Então os atletas buscam chutar para ganhar 2 pontos. Perfeito. O chute no rosto, lateral do rosto, frente. Se for um chute controlado, um chute legal, com técnica correta, 3 pontos. Uma outra maneira de fazer 3 pontos é quando você aplica uma técnica de queda, que pode ser uma técnica, inclusive, do judô, porque o judô e o karatê são co-irmãos, né? Sim. Tem a mesma origem, os mestres que fundaram eram amigos, enfim. Então você faz um ashibarai, um sotogari, projeta o adversário e pontua. Aí você tem que pontuar, tem que dar o soco. 3 pontos. No final da luta, quem tiver mais pontos vai ser o campeão, ou se zerar tiver 8-0, aí encerra a luta. É um item do regulamento. Ou 10-2, 14-4. Ou então quando o adversário cometeu infrações. Aí ele vai ser penalizado e você vai vencer a luta. Qual é a próxima faixa do Marcelinho aí? A minha próxima faixa é a verde. E como é que está esse processo de evolução? Falta muito? Sim, que a cada faixa que passa daí demora mais um pouco, porque é mais exigido, né, para poder evoluir. Daí eu vou ficar alguns meses ainda na laranja. Tem mostrado persistência o teu atleta? Hoje ele já está ganhando uns pontos aqui, né? Veio no programa, falou legal. Isso faz parte da avaliação também, né, Claro, professor? não, mas assim, a gente avalia a questão técnica, ele tem que estar fazendo.
tem que estar empenhado, tem que ter esforço, né? Tem que demonstrar esforço. Então, isso é importante. Participação em campeonatos, em cursos, em eventos também conta currículo, né? Sim. Principalmente quando ele vai depois prestar os exames de faixa preta no futuro. Tudo isso é currículo. Nunca esquecendo do substantivo aquele, né, professor? Persistência, né? Persistência, muita. Muita força de vontade. Tá certo. Professor Gilson, obrigado pela participação no Central Eu que do Esporte agradeço, de hoje. Rogério, aprendi muito hoje. Eu também. Professor André Marasquim, muito obrigado pela participação, pelos ensinamentos, enfim, pelas técnicas de karatê nos oferecidas não só a nós, mas a quem nos acompanhou no Central do Esporte. Ok, obrigado aí, valeu pela oportunidade de estar mostrando nosso trabalho e estamos sempre à disposição. Perfeito. E parabéns também aí ao Marcelo, né? Marcelo Barcelos, campeão gaúcho de kata, de karatê, né? Karatê, estilo kata, é isso, né? Isso. Tomara que Muito outros obrigado. títulos venham, hein, garoto? Né, A gente tomara. tá torcendo por ti aí, por você e Obrigado. pela tua irmã. Tá Obrigado. bom? Um grande abraço a todos. Central do Esporte volta na próxima terça-feira com outros esportes, falando sobre outras modalidades que envolvam Santa Maria e também a região. Um grande abraço a todos. Tchau.